Bem-vindos ao canal Piloto Político. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o fim da isenção de vistos para os americanos, os australianos e os canadenses. Para variar, esse governo Lula só faz lambanças, né? Resolveram barrar o visto dos canadenses, dos australianos e dos americanos em forma de reciprocidade. Segundo o governo brasileiro declarou, é a reciprocidade. Porque se você for para qualquer um desses países, você precisa ter o visto para entrar nesses países. Acontece que as pessoas que vão para esses países, na grande maioria, não vão só para turismo. As pessoas vão para imigrar. Se o governo, por exemplo, eu vou usar os Estados Unidos como exemplo, se o governo dos Estados Unidos não fizer esse pente fino de uma forma bem minuciosa, as pessoas vão imigrar para lá em massa. Vou dar como exemplo a cidade de Governador Valadares. Metade da cidade vive nos Estados Unidos. Se eles não tivessem todas essas exigências para visto, a cidade inteira já estaria vazia, já tinha ido todo mundo para lá. Entrando aqui no site do próprio governo, do gov.br, está aqui a matéria: fim da isenção de vistos de visita para nacionais dos Estados Unidos, Canadá e Austrália, a partir de 10 de abril, ou seja, já está em vigor, de 2025. Por meio do decreto-lei tarará, o governo brasileiro encerrou a isenção de vistos para visitantes dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e para entradas no Brasil. Agora, o que eu achei curioso é que eles colocam aqui que todos os viajantes norte-americanos, canadenses e australianos deverão apresentar visto válido para ingressar em território nacional. Mas, porém, eles também dizem que a solicitação do visto é eletrônico. Ou seja, não é necessário você ir até uma embaixada ou o consulado do Brasil para obtê-lo. Por que eles estão fazendo isso então? No caso dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália, é por conta da imigração. E também para evitar que entrem criminosos e coisas assim. No caso do Brasil, eu só consigo ver duas coisas. A primeira é o Lula batendo o pezinho, fazendo biquinho, para poder retaliar contra o Trump, contra o governo americano, dizendo que é reciprocidade. E a segunda é com relação à arrecadação, meu amigo. Na cabeça do Lula, do governo Lula, eles têm que arrecadar. Eles precisam arrecadar. Então, a conta que eles fazem é o seguinte: eles estão cobrando $80, um pouco mais de $80 para um turista americano tirar o visto. Portanto, na verdade, na cabeça deles, eles estão fazendo conta, né, de dinheiro. Eles querem saber da grana. Então, quantos turistas americanos entraram no Brasil no ano de 2024, por exemplo? Quase 800 mil visitantes dos Estados Unidos vieram passear no Brasil em 2024. Eles estão cobrando agora $80, que dá mais ou menos uns R$480. O visto é autorizado em até 48 horas. O visitante poderá permanecer no Brasil por até 90 dias. Quando você vai ver as pessoas que vieram do Canadá, por exemplo, para visitar o Brasil, você tem aqui Canadá, 96, quase 100 mil pessoas no ano de 2024. E da Austrália, quase 53 mil pessoas. Aí ele pega, faz essa matemática, multiplica por $80, e é isso que eles estão fazendo biquinho e tentando arrecadar. Só que o resultado que eles não estão entendendo é que isso vai fazer com que uma porcentagem muito grande desses turistas simplesmente não venha para o Brasil. E aí o governo vai deixar de arrecadar. Na conta do governo, vamos dizer que eles arrecadem 1/3 desse valor, certo? Já é lucro. Sendo que eles vão perder na arrecadação de todos os movimentos que esses turistas fariam na parte hoteleira, alimentação que eles iam ter que ter, passeios. Eles iam gerar muitos impostos com o dinheiro que eles gastariam aqui, muito mais do que o governo vai arrecadar com esses vistos. O que vai acontecer é que muita gente vai perder o emprego se essas pessoas pararem de vir para cá. A rede hoteleira vai ter uma queda gigantesca, a rede gastronômica vai ter uma queda gigantesca, e tudo isso vai prejudicar o brasileiro. O governo não está nem... É o que eu sempre falo, que o governo não está nem aí para o povo brasileiro. O governo só pensa em uma coisa: ferrar o povo brasileiro e arrecadar cada vez mais. Vamos girar essa matéria aqui para vocês entenderem um pouco como é que foi feito isso. A partir de amanhã, o Brasil vai exigir visto de entrada no país para visitantes dos Estados Unidos, Canadá e Austrália.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores, a decisão de exigência de visto dos cidadãos americanos, canadenses e australianos foi tomada em respeito ao princípio da reciprocidade. Os três países exigem vistos para a entrada de cidadãos brasileiros e o Brasil não costuma conceder isenção unilateral de vistos. A partir de amanhã, viajantes dos Estados Unidos, Canadá e Austrália precisarão solicitar visto no site eVisa. Cada visto custa $80,90, cerca de R$ 480. Os visitantes não poderão ficar mais do que 90 dias em solo brasileiro. O pedido deve ser feito com antecedência para evitar interrupções de viagens causadas por atrasos ou conexões perdidas. O Ministério das Relações Exteriores informa que o Brasil segue negociações de acordos de isenção de vistos em bases recíprocas com os governos das três nações, como assinado em agosto de 2023 com o Japão. Os dois países firmaram um tratado para a isenção mútua de vistos em viagens de até 3 meses. Parece que somente essa semana eles mandaram quase 70 turistas americanos de volta. Barraram quase 70 turistas americanos. Você imagina, no meu caso, eu moro aqui na Europa. Se eu quiser ir para a Espanha, se eu quiser ir para a Itália, se eu quiser ir para algum país daqui da Europa, é aqui do lado. Eu compro uma passagem de avião, por exemplo, Portugal, Espanha. Se for fora de temporada, se não for no verão, eu compro uma passagem dessa eu já comprei por 22 euros. E de volta por menos de 40 euros. Se você comprar e de volta juntos. Mas para você ir para o Brasil, amigo, é muito diferente. Se eu quiser ir para o Brasil visitar fora de temporada, eu vou pagar aí alguma coisa em torno de 1.000 euros. Se eu quiser ir em temporada no verão do Brasil, eu vou pagar, final do ano, por exemplo, Natal, Ano Novo, eu vou pagar perto de 1.500 euros. Então é muito caro você sair daqui ou sair dos Estados Unidos, que o preço deve ser praticamente o mesmo, para ir visitar o Brasil como turista e correr o risco de não conseguir entrar. Se o governo brasileiro começa a retaliar o americano, o canadense, o australiano, eles vão começar a ir para outros lugares. Por exemplo, uma passagem dos Estados Unidos para o Brasil ou dos Estados Unidos para a Tailândia custa quase a mesma coisa. Na Tailândia é muito mais barato para você passear, custa muito menos para você comer, para você pagar de hotel, para tudo. E o país é incrível para turistas, o país é maravilhoso, é um passeio incrível. Então essas pessoas vão começar a direcionar o turismo delas para outros lugares. E quem é que perde com isso? É o governo brasileiro? Não, quem perde é você. Quem perde é o cidadão brasileiro. Quem perde são as redes hoteleiras que iriam ganhar dinheiro com isso, empregar várias pessoas, a rede gastronômica que iam ganhar dinheiro com isso, iam empregar muitas pessoas. O povo sempre perde. Agora, a culpa disso tudo é de você, meu amigo, que fez o L, que votou nesse governo de vagabundos e que está aí aplaudindo como se fosse um time de futebol tudo que esse governo faz. Tá bom para você? Você está bem? Você está satisfeito com o que você está pagando no preço das comidas, no supermercado? Você está satisfeito com o salário que você está ganhando? Você está satisfeito com o preço dos transportes, do transporte público? E se você tem carro, você está satisfeito com o preço do combustível? Se vocês estão satisfeitos com tudo isso aí, continue elegendo políticos da esquerda, do PT e do PSOL, e desses partidinhos de meia tigela. A boa notícia é que o Senado parece que está derrubando o decreto para exigir o visto dos Estados Unidos. Decisão teve pouca resistência do governo e precisará ser confirmada pela Câmara para valer. Com pouca resistência do governo Lula, Senado aprovou nesta quarta-feira, 19 de março de 2025, um PDL, Projeto de Decreto Legislativo, para derrubar o decreto que retoma a exigência de vistos para cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. A decisão, no entanto, precisará ser confirmada pela Câmara. O PDL foi aprovado em votação simbólica. Apenas os líderes do governo no Congresso, Randolph Rodrigues, do PT, e no Senado, Jacques Wagner, do PT, levantaram suas mãos para manifestar voto contra. Quem diria? Para surpresa de absolutamente ninguém. Apesar dos registros, o governo Lula não usou mecanismos para retardar ou evitar a votação, como requerimentos para adiantamento da discussão ou de votação individual. Claro que eles não fizeram nada disso, porque eles sabiam que isso é voto ganho contra eles. No caso deles é voto perdido. E aí seria mais vergonha ainda,
Porque além deles fazerem essa lambança, ainda ia passar a vergonha de ter perdido no Senado e no Congresso. O ódio do governo Lula é que esse projeto que foi feito para poder esses países não precisarem de visto para entrar aqui no Brasil e para movimentar o turismo, a gastronomia e trazer mais dinheiro para aqui para dentro do nosso país, foi do projeto do Flávio Bolsonaro. Olha aqui, os turistas norte-americanos foram os que mais gastaram no Brasil no primeiro semestre do ano passado. Foi 1,2 bilhão deixado no país por 354 mil turistas americanos. Aí vem o Jacques Wagner e diz o seguinte: o custo do visto é baixo e não desestimulará turistas estrangeiros que querem vir ao país. É aquilo que eu estava falando para vocês, pô. A única coisa que esse pessoal quer é faturar. O governo está quebrado depois de todas as lambanças econômicas que fizeram e eles querem faturar. Onde é que esse país vai parar? A única coisa que eu vou dizer para vocês que votaram no Lula, faz o L. Faz o L. Vocês estão satisfeitos? Satisfeitos? Faz o L, amigo.